Atenção! Embora essa aula seja inserida no módulo iniciante, reconheço que o seu conteúdo é um pouco mais complexo e abrange conceitos mais avançados. Eu entendo que compreender essa aula é essencial para explorar todo o potencial do DaVinci Resolve e alcançar uma qualidade diferenciada na edição de vídeo. No entanto, é importante ressaltar que o conhecimento apresentado nessa aula não é fundamental para obter resultados satisfatórios nos seus projetos de edição. Os vídeos produzidos no canal Abraham, por exemplo, são totalmente possíveis sem o conhecimento desta aula. Minha intenção, ao incluir essa aula no módulo iniciante, foi fornecer a você uma visão mais abrangente das possibilidades do DaVinci Resolve desde o início. Eu reconheço que sua complexidade pode demandar um pouco mais de prática e compreensão dos conceitos básicos apresentados nas aulas anteriores. Portanto, sinta-se à vontade para explorar essa aula com atenção e experimentar as técnicas apresentadas, mas lembre-se que você poderá obter resultados satisfatórios mesmo sem dominar completamente esse conteúdo. Sendo assim, se achar que ainda não é o momento para aprender esses conceitos, sinta-se à vontade para pular essa aula e ir direto para a aula Dicas de Ouro, e volte aqui quando se sentir mais preparado ou preparada para absorver esses conhecimentos. Dito isso, tenha uma boa aula! Muito bem, chegamos nela finalmente. Bem-vindos à página Color do DaVinci Resolve. Nesta etapa crucial do nosso curso, farei uma breve introdução à interface da página Color e à importância do Color Grade em trabalhar as cores de um vídeo para poder transformar completamente a sua narrativa visual. E o que é o Color Grading? Color Grade desempenha um papel fundamental nos trabalhos audiovisuais. Ao ajustar e equilibrar as cores de um vídeo, você pode criar uma atmosfera única, transmitir emoções específicas e estabelecer a estética visual desejada. E as cores têm o poder de influenciar o humor, o subconsciente e a conexão emocional do seu público com a sua produção. Nessa página Color, que é o grande trunfo do DaVinci Resolve, você terá acesso a uma ampla variedade de ferramentas e controles que permitem manipular com precisão cada aspecto das cores no seu vídeo. E dominando ela, você poderá elevar a qualidade estética do seu vídeo, destacar elementos importantes, criar contrastes visuais e transmitir a sua visão de uma forma mais eficaz. Além disso, o Color Grade desempenha um papel fundamental na criação de uma identidade visual única para os seus projetos, tornando-os reconhecíveis e diferenciados. Portanto, prepare-se, pois vamos começar a mergulhar na página Color e descobrir como a manipulação cuidadosa das cores pode elevar o impacto e a qualidade visual dos seus vídeos. E te garanto, talvez não nessa primeira aula, mas nas próximas, a forma como você vai ver as cores no cinema, as superproduções de Hollywood, vai mudar. Então, bora começar! Muito bem, infelizmente não vou conseguir gravar a tela do DaVinci como eu gostaria, porque a resolução do Mac que eu estou usando não permite isso. Então, eu joguei ele para um segundo monitor que eu utilizo para editar, só para te mostrar como ficaria a tela do DaVinci em um monitor maior, possibilitando uma visualização mais completa. E como esse é um monitor ultra-wide, pode ver que ficou meio esticado e comprimida a imagem. Mas não se preocupe, estou usando isso só para demonstração. Vou fazer um rápido overview aqui então. Na página Color, se o seu monitor permitir, vai ser exibidas 5 áreas aqui. Temos essa área onde se encontra a Gallery, os LUTs e a Media Pool. Também temos o Viewer aqui no centro. Na direita, encontramos os Nodes, Effects e a Lightbox. E também tem a opção de ativar e desativar a timeline aqui também. Aqui no meio da tela temos a timeline, porém temos dois tipos novamente. Essa aqui em cima, chamada de Thumbnail View, que exibe miniaturas ou prévias da cena do seu projeto, permitindo uma visualização rápida e fácil das diferentes partes do vídeo. E abaixo temos uma parecida com aquela timeline minimalista que vimos na página Cut, onde você tem uma representação simplificada do seu projeto, permitindo visualizar o fluxo geral do vídeo de uma forma mais compacta. Porém, se você tem uma tela pequena, pode ser que essa área da timeline atrapalhe um pouco. Então, se quiser, você pode desativar ela aqui, tanto a linha do tempo quanto a exibição dos clipes. Aí, se quiser navegar entre os clipes agora, você pode usar a setinha do teclado para cima ou para baixo. E aqui na parte inferior temos esses 3 setores. O painel da esquerda, onde encontramos os conjuntos de ferramentas para fazer ajustes primários. O painel central, que possui ferramentas adicionais com funcionalidades diferentes que podem ser usadas em combinação com os ajustes primários. E temos à direita as abas de Keyframes, Scopes e Informações. Dito isso, agora eu vou migrar para a tela onde eu estarei ministrando o curso. Você pode ver que minha timeline foi desativada, e agora na parte inferior, o que eram antes 3 setores passou a ser 2. O painel da esquerda e o central se fundiram em um só. Mas não se preocupe, todos os itens estão presentes aqui ainda, só foram reorganizados para uma tela menor, e você pode acessá-los clicando nas abas aqui em cima.
E se quiser ativar a timeline novamente, caso ela tenha desaparecido na sua tela, é só clicar aqui naquela aba que eu já te mostrei. Agora, se você achar que está tudo errado ainda, se por acaso tiver feito uma bagunça no seu workspace e quiser voltar para as configurações padrões do software, é só vir aqui no menu, clicar em Workspace e selecionar essa opção chamada Reset UI Layout. Isso vale para todas as janelas do software. Bom, a interface da página Color é basicamente isso. Eu sei que você deve estar assustado agora, se sentindo dentro de uma cabine de avião com aquele painel de controle cheio de botões, mas não se preocupe. Nessa aula eu só vou te introduzir ao básico do básico em correção de cor, só o que você precisa para aplicar o mínimo de correção primária em seus vídeos. E com isso, eu já posso afirmar que você já vai estar sabendo mais do que os outros editores aqui do canal Abraham. Eu digo isso porque eu não ensinei nada sobre tratamento de cor para eles, e mesmo assim, não é algo que impacta a qualidade do canal. Porém, também não é algo que deve ser descartado. Entender sobre correção de cor vai elevar o nível dos seus trabalhos, e uma hora ou outra vai acabar recebendo um material em log com um perfil de imagem onde vai precisar aplicar algum tratamento de cor ali. Então, inicialmente vamos trabalhar com 3 ferramentas aqui embaixo, o Color Hues, o Curves e utilizando as visualizações dos Scopes. Vamos começar alterando aqui de Keyframes para o painel Scopes. E para que serve esse painel? Ele é uma coleção de monitores que auxiliam na análise e ajustes precisos das informações de cor e luminosidade de um vídeo. Aqui temos alguns modelos que permitem fazer essa análise, e cada um tem uma função. Um permite visualizar as áreas escuras, médias e claras da imagem, auxiliando na correção de problemas como subexposição ou superexposição. Outro exibe informações de cor em um gráfico polar, representando a saturação e matiz das cores presentes na imagem. Outro ajuda a identificar a distribuição dos níveis de luminância em diferentes partes da imagem e por aí vai. Neste primeiro momento, vamos ativar o Waveform. Esse scope fornece informações detalhadas sobre a distribuição de brilho em um vídeo, também chamado de luminância. Ele é representado por um gráfico de forma de onda que exibe a variação dos níveis de luminância ao longo do tempo. O gráfico do Scope Waveform é dividido verticalmente em uma escala de 0 a 1023. Onde 0 representa o preto absoluto e 1023 representa o branco absoluto. O padrão disso pode variar dependendo de quantos bits estiver configurado o seu projeto e o estilo de visualização que escolheu. Pode ser que a escala esteja de 0 a 100 também, ou 0 a 4095, mas não vou entrar nisso agora para não te surtar. Existem também tipos de Scope Waveform disponíveis, como o Luma, representado aqui pela letra Y, que exibe a luminância geral da imagem, o RGB, que exibe a luminância separadamente para cada componente de cor, vermelho, verde e azul. E temos também esse CBCR aqui para analisar a informação de cor e a crominância em um sinal de vídeo, mas não vamos entrar nele agora. Calma, eu já vou começar a te mostrar tudo isso na prática, vai ficar mais fácil. Bom, vou fazer uma configuração aqui para facilitar um pouco o seu entendimento. Sei que à primeira vista olhar para esse gráfico é bem difícil. Aqui no Settings, vamos alterar para a luminância e desativar esse Colorize. Agora clique aqui fora para fechar essa janela e aqui no menu de opções, vamos habilitar esse Display Qualifier Focus. Isso permite que você tenha um feedback visual imediato sobre as áreas que está passando o mouse. Está vendo que quando eu passo o mouse aqui no View, aparece uma bola lá no Scope? Essa bola é uma representação visual da posição atual do mouse na imagem e indica quais valores de cor e luminância estão sendo exibidos no gráfico. E como funciona esse gráfico na prática? Ele funciona da esquerda para a direita, informando os níveis de luminância na parte inferior e superior do gráfico. Lembra que 0 representa o preto absoluto e o 1023 o branco absoluto? Logo, na parte inferior do gráfico, temos a representação dos níveis de preto ou sombras. Quanto mais próximo do 0, mais escuro é o pixel naquela área da imagem. Já na parte superior do gráfico, temos a representação dos níveis de branco ou realces. Quanto mais próximo do valor máximo, mais brilhante é o pixel naquela área da imagem. Nessa imagem aqui, por exemplo, repara lá no Scope quando eu passo o mouse pelo terno dessa mulher. Nota que a bolinha está na parte inferior do Scope. Agora, olha o que acontece se eu passo o mouse pela janela, onde está mais iluminado. A bolinha vai para a parte superior do Scope. Vamos ver outra imagem aqui. Essa, por exemplo. A mão dele está bem iluminada. Logo, a bolinha no Scope fica na parte superior. Já se eu for com o mouse aqui na sombra do notebook ou na tela, a bolinha vai para a parte inferior. Então é assim que o Waveform funciona. E se você quiser trabalhar com esse painel em uma outra tela, caso tiver um outro monitor, é só clicar aqui em Expand que esse painel se destaca. Aí você pode escolher a forma de visualização aqui em cima, se quer que ele mostre somente um scope, ou dois, ou todos.
e aqui escolher qual gráfico eu gostaria de analisar. Vou fechar aqui porque eu quero que esse painel fique quieto lá onde ele estava. Mais uma vez, calma. Eu sei que está complicado e eu já vou aplicar tudo isso que eu estou falando e você vai ver como é fácil interpretar esse gráfico. Agora vamos para o Color Wheels, ou rodas de cores. Esse painel é essencial no DaVinci Resolve. Ele oferece uma ampla gama de controles para ajustar a cor e equilíbrio tonal das suas imagens. O objetivo principal do Color Wheels é permitir que você faça correções precisas de cor, realçando ou ajustando os elementos de sua imagem para alcançar o visual desejado. As principais funções do painel são representadas por essas 4 rodas de cores aqui. O Lift, que permite ajustar o equilíbrio das sombras na imagem, vai ver que quando eu mexer nele, vai alterar os tons escuros no scope. Temos o Gamma, que permite trabalhar as áreas intermediárias da imagem, fazendo ajustes na intensidade das cores e na exposição dos tons médios. Tem um Gain, que é responsável por fazer a mesma coisa dos outros, só que modificando as áreas claras e realças da imagem. E por fim, o Offset, que permite fazer um ajuste geral da imagem. Com essas rodas, você consegue alterar a cor e a intensidade da luminância em cada zona do scope. Vou ativar novamente o Colorize aqui e alterar para o RGB, para ficar mais claro agora as alterações que vou executar. E também vou utilizar uma outra timeline que criei aqui com os clipes com cores mais neutras, isso vai facilitar o entendimento. Vou pegar esse primeiro clipe com essa menina se alongando e com esse lago atrás. A primeira coisa que eu costumo fazer ao tratar uma imagem são os ajustes primários. Eu começo ajustando a luminância e o contraste da imagem. Se você não sabe o que é contraste, é basicamente a diferença entre os tons claros e escuros de uma imagem. No Waveform Scope, por exemplo, você pode ver que geralmente uma imagem sem contraste vai ter as formas de onda mais achatadas. E uma imagem com alto contraste terá áreas muito claras e áreas muito escuras distintas, onde as formas de onda no scope ficam mais espalhadas se aproximando do preto absoluto e do branco absoluto. Vou forçar a falta de contraste nessa imagem aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tá vendo como a waveform ficou mais achatada na imagem? Ficou com uma cor mais opaca, sem vida? Agora eu vou resetar o que eu fiz no Color Wheels. Você pode clicar aqui para resetar individualmente cada controle, ou você pode vir aqui em Reset All para desfazer tudo que fez nesse painel. Vamos então aumentar o contraste dessa imagem. Vou vir aqui na primeira roda chamada Lift e diminuir os valores dela aqui nesse disco de ajuste. Vou fazer isso até o waveform lá no Scope se aproximar do zero. Mas tomando cuidado para não esbarrar nele, pois isso pode prejudicar as informações presentes nas áreas escuras da imagem. Feito isso, agora eu vou alterar o Gain, aumentando os valores dele até o waveform se aproximar no topo do gráfico. Tomando cuidado novamente para não encostar no 1023 e não prejudicar as informações das áreas claras. Por exemplo, deixar o céu lá atrás estourado, todo branco, e a camisa dela também. Feito esses dois ajustes, podemos ir para o Gamma. Não é uma regra, mas os ajustes dos tons médios eu faço depois de mexer nos tons escuros e claros. Eu prefiro deixar essa parte mais para dar um toque final nesse primeiro ajuste. E eu faço isso no olho mesmo, da forma que eu achar que ficou mais interessante. Aqui eu acho que ficou legal, bem sutil. Pronto, feitos os ajustes na luminância, vamos agora corrigir as cores de uma forma geral no vídeo. Eu olhando aqui, eu sinto que está levemente mais azulado e eu gostaria de deixar essa imagem mais quente. Existem algumas formas de fazer esses ajustes. Podemos trabalhar aqui nesses dois itens chamados Temp e Tint, que são a temperatura e a matiz, onde o item temperatura alterna entre os tons frios e quentes, deixando a imagem mais azulada ou amarela, e a matiz deixará a imagem mais magenta ou verde. Esses ajustes são úteis para corrigir qualquer desvio de cor na imagem, porém de uma forma mais geral, alterando tanto as zonas escuras, médias e claras de uma vez. Então, vou aumentar um pouco a temperatura aqui, até uns 300 ou 350, acho que fica legal. E talvez uma pequena alteração na matiz, porque eu estou sentindo uma leve predominância do verde na imagem também. Vou deixar aqui entre 5 e 6, coisa bem sutil. Para mim tá legal, mas estou sentindo um azul forte nos tons claros ainda. Então o que eu vou fazer é alterar esses canais individualmente. Para isso, eu vou em outra área desse painel. Essa aqui chamada Color Bars. Nela, eu tenho mais precisão para ajustar cada cor nas áreas claras, médias e escuras. Legal. E agora, para finalizar essa correção primária, podemos aumentar ou reduzir a saturação da imagem. Se você não sabe do que se trata isso, saturação em uma imagem refere-se à intensidade das cores presentes na mesma. É um atributo que descreve o grau em que uma cor específica é pura, vívida e rica em uma imagem.
Em resumo, é o que torna uma imagem mais vibrante ou mais desbotada. E para alterar isso aqui no painel, é só vir aqui neste Set de Saturation. Vou aumentar para 60 aqui. Ah, uma coisa, se você quiser resetar alguma alteração que fiz nesses itens, é só dar 2 cliques no nome dele que voltará para o padrão. O mesmo vale para o Color Hue, só dar 2 cliques dentro da roda ou clicar em Reset. Agora uma dica extra aqui que pode te ajudar na precisão. Você pode clicar com o botão direito no Viewer e ativar essa função Show Peak RGB Value. Essa função permite visualizar os valores numéricos RGB de um determinado ponto na imagem. E onde isso é útil? Você pode vir aqui e selecionar o Qualifier, que é esse item ilustrado por um conta-gotas, e fazer uma análise dos pontos neutros na sua imagem, que seriam os pontos onde estão, ou pelo menos se aproximam, do preto e do branco absoluto. Você pode dar um zoom aqui de 300% e ir com o mouse em uma área preta da imagem. Aí, você fica passando com o mouse nessa imagem até chegar o mais próximo do 000, que é a representação numérica no RGB para preto. Se não chegar, é porque um tom de cor está maior do que deveria. Aqui, por exemplo, o azul está se destacando mais nos tons escuros. Aí eu vou lá no Lift, que representa os tons escuros, e dou uma diminuída no azul até se aproximar do 000 no RGB. Para quem não sabe o que é RGB, galera, é uma abreviação de Red, Green, Blue. Em português significa vermelho, verde e azul, que é um modelo de cor aditivo para representar as cores em um dispositivo eletrônico, como monitores de computador, TVs e câmeras digitais. Eu não vou entrar em detalhes nesse aqui no curso, só para você ter uma noção mesmo. Aí já está se aproximando bastante, tá vendo? 9, 4, 6... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza, e agora o vermelho está um pouco alto. Deixa eu diminuir o vermelho um pouquinho também. Aí... tá ótimo assim já. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o Qualifier, só que em uma parte branca da imagem. A ideia é que os valores agora estejam todos no máximo, que é 255. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que o azul agora desceu nos tons claros. Então volto lá e dou uma subidinha aqui no azul. Eu acho que eu exagerei nele. Aí, beleza. Tá mais aproximado agora. Aí você vai fazendo esse teste até encontrar a cor que fique legal para você. E agora, para finalizar, como não tem um color checker na imagem para representar bem a escala de cinza e identificar os tons médios, vou tirar minha conclusão no olho mesmo. E acho que os verdes estão um pouco alto aqui nos tons médios. Então vou aqui no Gamma, que representa os tons médios da imagem, e dar uma reduzida no verde. Pronto. Terminamos o processamento primário. Aqui nesta tela, se você clicar no número 1 desse quadradinho, você pode ativar e desativar ele, vendo como estava antes e como ficou a nossa imagem. E o atalho para isso é Command D no Mac ou Ctrl D no Windows. E vamos renomear esse processo que acabamos de fazer. Para isso, vou clicar aqui com o botão direito e ir em Node Label e escrever Ajuste Primário. Muito bem, então vamos falar dessa janela aqui agora. O que são esses nodes, que significa nós em português? Se você já tem experiência em outro software de edição, certamente está bem familiarizado com tudo que eu mostrei até agora, né? Aí, quando chega nessa parte aqui, vira uma loucura. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. O que acontece é que o DaVinci, diferente dos outros softwares como Premiere, Final Cut e After, que você coloca os efeitos e tratamentos em uma estrutura de layer, um em cima do outro, aqui você passa a trabalhar em uma estrutura de nodes. E cara, eu achei isso genial. Depois que você entende como funciona, você vai ver o tanto que é brilhante essa ideia. E esses nodes oferecem uma abordagem mais flexível e não destrutiva. Em vez de aplicar a correção diretamente aos clips, você cria uma árvore de nodes que contém os ajustes e efeitos desejados. Isso permite uma organização mais sofisticada e modular das correções de cor, onde cada node pode ser ajustado e refinado separadamente. Você vai entender melhor isso na medida que eu for editando aqui. Vamos criar agora um segundo node, um segundo nó para o nosso tratamento, para iniciar uma próxima etapa na correção de cor. Vamos clicar com o botão direito nesse node de ajuste primário, ir em Add Node e clicar em Add Serial. E nele vou dar o nome de correção de cor criativa, globalmente conhecido também como Look. Na verdade, eu criaria agora um node chamado ajuste seletivo, mas quero que você entenda o essencial primeiro. Talvez eu crie esse node de ajuste seletivo no próximo módulo do curso. Vou ver isso. Bom, e o que significa esses nodes que eu criei aqui? No ajuste primário, como o próprio nome diz, realizamos ajustes primários na imagem, onde corrigimos o equilíbrio de branco, ajustamos a exposição, corrigimos a saturação e ajustes globais na imagem para obter um ponto de partida sólido.
O ajuste seletivo, que eu não criei aqui, pode ser usado para aplicar ajustes seletivos em áreas específicas da imagem. Por exemplo, você pode usar máscaras e rastreamento para isolar e ajustar partes específicas da cena, como rostos, objetos ou fundos. Por isso que eu não vou te ensinar isso agora, é um pouco mais complexo. E a correção de cor criativa, ou look, que vamos entrar agora, ele serve para aplicar um estilo visual específico ou um look desejado. Aqui você pode ajustar a curva de cores, modificar a saturação, o contraste ou criar uma paleta de cores personalizada para alcançar a estética desejada e passar o melhor sentimento que deseja com o vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui neste novo nó é colocar um pouco mais de contraste, mas dessa vez utilizando essa função aqui. Com esse ajuste de contraste, eu posso trabalhar mais os tons médios da imagem. Vou aumentar só um pouco aqui. E agora eu vou ajustar o pivô. Esse item permite ajustar o ponto de referência para o controle de contraste. Ele define o ponto que o contraste será aplicado em relação ao valor original da imagem. É como se fosse uma linha imaginária no ponto que fez o contraste. Vou exagerar nos valores aqui do contraste para você conseguir entender como funciona o pivô. Eu vou mover o pivô para a esquerda e você pode ver que o ponto de referência vai ser deslocado para valores mais claros, resultando em um aumento do contraste nas áreas mais claras da imagem. Eu estou ilustrando com uma linha imaginária aqui para ficar mais fácil o entendimento. Por outro lado, se mover o pivô para a direita, deslocará o ponto de referência para valores mais escuros, aumentando o contraste nas áreas mais escuras da imagem. Essa função é útil quando você deseja ajustar seletivamente o contraste em uma determinada faixa de tom, permitindo um maior controle sobre o impacto das alterações de contraste na imagem. E lembre-se que ele funciona junto do contraste. Se você tirar o contraste aqui e mexer o pivô, não vai acontecer nada. Tá vendo? Entendendo isso, vamos prosseguir aqui com os ajustes. Vou voltar o contraste para o valor que eu tinha deixado e o pivô vou puxar um pouco para a esquerda aqui. 0,250, tá bom. E agora, para finalizar esse tratamento, vou aumentar os detalhes da imagem alterando esse Me Detail aqui. Essa função permite um controle mais preciso para ajustar as nitidez das áreas intermediárias da imagem, realçando mais os detalhes e texturas, e é justamente nessas áreas que se encontram os tons de pele também. Vou puxar aqui para uns 40 para aumentar essa nitidez. Beleza, para mim já está legal essa imagem. Agora, antes de te mostrar uma outra forma de tratamento, na verdade eu acho que eu vou te mostrar essa forma em uma outra aula. Agora, eu vou ensinar como salvar essa imagem que acabamos de fazer como uma referência e aplicar esse tratamento em outros clipes. Após ter alcançado o resultado que deseja na imagem, e você quiser replicar esse resultado em outras depois, você pode clicar com o botão direito aqui no Viewer e selecionar essa opção chamada Grab Still. Isso permite capturar uma imagem estática do frame atual exibido no Viewer. Ao selecionar essa opção, o software salva a imagem como um arquivo de imagem separado que pode ser utilizado posteriormente. E como eu posso utilizar isso? Vamos lá, salvei essa imagem. Agora, eu posso alterar o nome dela aqui no Gallery. Clico nela com o botão direito e vou em Change Label. Vou dar o nome de Referência Corrida. E abrindo aqui o Still Albums, vou dar 2 cliques aqui no Still 1 e renomear ele para Referências. E agora, uma das formas de utilizar essa referência. Vou abrir aqui os clips e selecionar esse próximo aqui do cara se alongando. Poderia fazer isso com a setinha também, mas assim fica mais fácil o entendimento. Como a nossa referência já tem um tratamento aplicado, olha o que acontece quando eu passo o mouse em cima dela. Tá vendo? Me dá um preview de como ficaria o meu clipe com o mesmo tratamento que eu fiz na referência. Aí se eu quiser aplicar esse tratamento nesse clipe, eu clico com o botão direito nessa referência e seleciono Apply Grade. Isso vai fazer com que a grade de correção de cor aplicada nessa imagem seja copiada e aplicada a outros clipes na imagem. E por que eu digo outros clipes? Porque se eu quiser, eu posso selecionar vários de uma vez segurando Shift ou Command. No caso aqui, eu vou aplicar só nesse cara se alongando. Agora, há uma outra forma de copiar o padrão de cor de uma imagem. Essa é mais usada para ajustar a falta de continuidade em um clipe. Por exemplo, foi feita uma gravação em um dia e no outro dia estava com um céu diferente. Ou houve uma troca de ambiente ou de câmera. Ou até mesmo uma cena que não tenha nada a ver, mas você gostaria de manter um padrão de cor durante o seu vídeo. E não tem como aplicar um tratamento de cor que você fez em uma imagem, sendo que o cenário, iluminação e outros fatores do clipe que deseja trabalhar estejam totalmente diferentes. Nesse caso, o que podemos fazer sem precisar de todo um tratamento do zero nesse clipe é dar um match automático com outra imagem da timeline. Para isso, você seleciona um clipe que deseja alterar, no caso, selecionei esse que mostra só a perna deles, e escolhe qual clipe gostaria de ter as cores aproximadas.
No caso aqui, o primeiro clipe que já trabalhamos, da mulher se alongando. Aí, a gente clica com o botão direito no clipe da mulher e seleciona essa opção chamada Shot Match to this clip. Isso vai fazer com que o DaVinci Resolve analise as propriedades de cores desse clipe e tente corresponder essas características aos demais clipes da timeline, permitindo alcançar uma consistência visual entre diferentes clipes que foram gravados em condições de iluminação ou configurações de câmeras diferentes. Mas atenção, isso nem sempre funciona. O ideal mesmo seria fazer o tratamento de cor na imagem. Então meio que você teria que ir na base do teste. Se ficou legal, beleza, segue o jogo. Se não, refaz o tratamento. Vamos ver. Aqui nessa imagem, por exemplo, se aproximou das propriedades do clipe que selecionei, mas não achei que ficou legal assim não. Achei que deu uma estourada na imagem. Olha só aqui no scope como está esbarrando no limite lá em cima, nos 1023, e lá embaixo no 0. Agora, olha com o tratamento que foi feito em nossa referência. Ficou melhor, né? Mas mesmo assim ainda vai precisar fazer algumas alterações em algumas partes, tipo a bermuda do cara. Perdeu informações demais nas partes escuras, então vou utilizar o mesmo tratamento e fazer alguns ajustes nele. Pronto, vou selecionar todos os nodes aqui e dar um Command D para desativar e ativar. Legal. Vou encerrar essa aula por aqui. Acho que eu já passei informações demais nela. Se eu entrar com o painel Curves agora, pode ser que dê uma sobrecarregada por ele ser um pouco mais avançado. Então, vai dando uma explorada aí com o que você aprendeu até agora para fixar o conhecimento e eu te vejo na próxima aula.